Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, obrigado a Deus por esse momento na Tua presença. Que bom, ó Pai, podermos compartilhar da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, para isso, para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo falando com cada um de nós. Pedimos a Deus que o Senhor esteja, Deus, ministrando as nossas vidas nesse momento e que o nosso coração esteja completamente aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Nós oramos em nome do Seu Filho Jesus, em que nós cremos e confiamos para todos sempre. Amém, Senhor. Você pode se assentar, pegue o seu esboço, abra a sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos encerrando hoje esta série de mensagens. Colossenses, a minha vida transformada pelo Evangelho de Cristo. E que bom, não é? A gente poder compartilhar da palavra de Deus e como nós fomos acrescentados durante essa série. Como nós aprendemos a viver uma vida pautada, baseada no Evangelho. Como nós crescemos e como nós aprendemos o que é caminhar com Deus. A diferença que é caminhar com Deus numa vida baseada completamente no Evangelho de Cristo Jesus. Nós crescemos muito aqui. E hoje nós vamos falar sobre a importância da graça. A importância da graça. Eu quero ler com você esse texto de Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 18. Você tem esse texto aí no projetor, no seu esboço. O Ivo me disse hoje de manhã, se o cara não leu a Bíblia ainda esse ano, o esboço está aí. Hoje nós vamos ler uma pancada. Né? Colossenses 2 até o 18 do capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco e para que Ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão, ou seja, os únicos que vieram do judaísmo, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas, enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que ela também seja lida na igreja dos laodicenses.
E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Que série empolgante, né? Como a gente cresceu aqui nessas palavras. E nessas palavras de Colossenses que saem da inspiração do Espírito Santo de Deus para o coração do apóstolo Paulo, para ele escrever tudo isso aqui. As circunstâncias não eram as melhores, você já ouviu aqui no decorrer dessa série. O apóstolo Paulo não estava numa praia de férias e decidiu então, vou escrever uma carta para os irmãos lá da igreja de Colossos. Não, o apóstolo Paulo estava preso somente por pregar o evangelho e por crer em Cristo Jesus como único Senhor. E ele escreve essa carta com um teor teológico, um peso teológico tão importante, mas uma carta completamente cheia da graça de Deus. E ele nos mostra apontamentos de como viver uma vida que vale a pena. E o que é, na perspectiva paulina, na perspectiva do apóstolo Paulo, o que é viver uma vida que vale a pena? Paulo vai mostrar para nós ao longo da carta aos Colossenses e com uma ênfase especial nesses últimos versículos da carta, em todas essas saudações que ele faz aqui, que uma vida que vale a pena é uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Uma vida que não sofre uma transformação pelo Evangelho de Cristo, onde a graça de Deus não é derramada e nem percebida, não vale a pena ser vivida. O que Paulo está mostrando para nós é que não existe uma vida abundante longe de Deus, longe de Cristo, longe do Evangelho, longe da graça que transforma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, da importância da graça. E por que nós vamos falar sobre a importância da graça? Nós vamos falar sobre isso porque, embora a gente saiba que a graça de Deus é algo importante, nós às vezes nos perdemos no meio da caminhada e deixamos de perceber o peso que a graça de Deus tem na nossa vida. Nós sabemos que é um assunto importante, nós tratamos como um assunto importante. Falar que a graça de Deus está presente, nós dizemos, é algo realmente importante. Mas com o tempo nós despercebemos a influência da graça no nosso dia a dia. Nós deixamos de notar como a graça de Deus está conduzindo todas as coisas. Como Deus derrama sobre o nosso coração a graça salvadora. Como Deus um dia iluminou a nossa mente, nós paramos de perceber quem nós éramos sem Cristo e quem nós nos tornamos quando Cristo entrou na nossa vida. E é por isso que a gente vai tratar sobre esse assunto. Mas para tratar sobre esse assunto, a gente precisa parar para pensar um pouquinho também. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Porque nós às vezes respondemos as coisas de uma maneira muito genérica. Muito genérica. Eu disse na celebração da manhã que é engraçado. Às vezes as pessoas fazem isso de uma maneira geral. Os adolescentes, eles são mais vivos para responder as coisas, né? Os adolescentes são espertos, gente. É coisa de louco. E aí você olha para um desses meninos e fala assim, o que é Deus para você? E eles, como são malandros e veacos, quando não sabem o que responder, eles olham no olho da gente e falam assim, Deus para mim é tudo. Aí eu pergunto, como é que você refuta isso? Como é que você olha para um menino desse e fala que ele está errado? Seja mais específico. Mas tudo é. E às vezes a gente não responde assim também.
Se eu te perguntar hoje o que é a graça de Deus, e você fala para mim, a graça de Deus é tudo. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, mas o que é a graça de Deus? Ah, a graça de Deus é uma bênção, né? É uma bênção, é uma bênção. E a gente não sabe dizer. Algumas pessoas respondem de uma maneira mais simplória que a graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos nada e ainda assim Deus, em sua soberania e infinita misericórdia, decidiu fazer por nós tudo. Isso é a graça de Deus. Nós merecíamos a condenação e Deus, por sua infinita misericórdia, derramou da sua graça sobre nós, trazendo salvação, trazendo transformação e assim nos deu tudo. É um favor imerecido. Nós não merecíamos nada daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Mas de uma maneira mais específica, ou para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais esse assunto sobre o que é a graça, Agostinho de Hipona, que foi bispo da igreja em Hipona, ali no norte da África, nos primeiros séculos da igreja, ele dizia que a graça de Deus, ela não encontra homens aptos para a salvação, mas transforma esses homens em homens aptos para recebê-la. Não é que a graça de Deus olhou para nós e falou assim, Juan, cara bacana, esse merece o céu já. Não, a graça de Deus encontrou nós, miseráveis pecadores, e nos transformou em pessoas agora aptas para receber a salvação. Não é porque nós éramos merecedores de nada, mas essa graça invade o nosso coração e transforma todas as coisas. Ela muda a nossa perspectiva, ela muda o nosso jeito de olhar as coisas. Ora, se você olhar para a sua vida, você que tem aí pelo menos uns 5 a 10 anos de caminhada, e você nunca tinha pisado numa igreja, e você pensava assim, o que esse povo canta tanto? Por que esse povo se reúne todo domingo? O que eles escutam lá? Será que tem sentido esse negócio de acreditar num Deus que morreu na cruz para salvar a gente de quê? E essas coisas não faziam sentido para nós. Mas quando a gente é transformado de dentro para fora, pela graça de Deus, ela vem e ilumina a nossa mente e a gente começa a perceber uma coisa importante. Que a nossa fé não é uma fé irracional, mas nós temos uma razão que crê e uma fé que pensa. E tudo isso passa a fazer sentido. E a nossa mente é iluminada e nós começamos a perceber o rumo que a nossa vida estava tomando. Onde é que nós iríamos parar se a graça de Deus não estivesse agindo hoje na nossa vida e no nosso coração? Quem é que nós nos tornamos sem Cristo na nossa vida? Quando a gente começa a perceber o agir da graça de Deus, a presença da graça de Deus, a ação poderosa da graça de Deus na nossa vida, a gente entende que a graça ressignifica tudo em nós. Porque quando a gente olha para a cruz e vê Cristo morrendo no nosso lugar, assumindo a culpa que não era dele, carregando um fardo que não era dele, que nós merecíamos, que nós éramos culpados, a gente começa a entender a nossa finitude, como nós somos finitos, como nós somos pequenos, como nós não temos a grandeza que às vezes nós achamos que temos. Como nós somos, às vezes, miseráveis em nossos erros e pecados. E a graça vem e transforma toda essa perspectiva. E começa a fazer a gente olhar para a cruz, mas não agora somente para nos encolhermos na nossa pequenez e miserabilidade, mas olhar para a cruz e enxergar ali um Deus que nos ama incondicionalmente. Você quer saber o tamanho do amor que Deus tem pela sua vida? Olha para a cruz de Cristo. O preço que Ele pagou foi o preço de sangue. Isso é entender a graça de Deus.
Isso é perceber a ação da graça de Deus. Nós não temos sentido na vida se a graça de Deus não estiver sobre nós. Se o favor imerecido de Deus não atingiu nosso coração. E a gente precisa perceber isso, a gente precisa olhar com mais atenção para isso, para que a gente não caminhe pela vida e viva os anos de vida que a gente tem, e chegue no final da vida e pare para olhar para trás e falar assim, o que foi que eu fiz com a minha vida? Que estilo de vida eu vivi? Porque hoje talvez eu esteja falando aqui a pessoas que não conseguem encontrar um sentido das coisas. Hoje eu talvez estou falando aqui a pessoas que não conseguem perceber o propósito que Deus tem para a sua vida. Que vão caminhando pela vida, vão trazendo apenas uma religiosidade vazia para o seu coração, para tentar preencher um vazio da alma, quando na verdade viver na graça de Deus é viver acima de tudo isso. É subir alguns degraus nessa escada. É viver acima das pequenas coisas desse mundo e dessa vida para uma nova perspectiva de vida. Porque talvez hoje eu estou falando aqui também a pessoas que embora possuam, parece que não tem nada. Embora corram, parece que é atrás do vento. Embora procurem em todos os lugares alguma coisa para satisfazer a sua alma, parece que nunca encontram. E vão vivendo assim, sabe? Andando em círculos. E entra ano e sai ano, parece que as coisas nunca mudaram, parece que as coisas nunca se transformaram. Por quê? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, escute o que eu estou te dizendo em nome de Jesus. O que você precisa para preencher esse vazio da alma é da graça poderosa de Deus, pois somente ela pode dar sentido à sua vida. É Deus olhando para você com a perspectiva de amor e você compreendendo esse amor e vivendo uma vida que vale a pena para a glória de Deus. Isso é viver na graça de Deus. É dessa graça que Paulo está falando, nesse texto. Embora esse texto fale de tantas pessoas, de tantos nomes, né? Esses nomes lindos e maravilhosos que você que pensa em ter filho pode colocar aí Onésimo, Tíquico, Epáfras. Esses nomes assim, fácil de falar, que a gente não trava a língua. Né? A gente vai lendo esse texto e a gente fala, o que Paulo quer falar aqui? Ele está falando da graça de Deus. E eu quero compartilhar com você pelo menos 3 pontos que você tem no seu esboço e pode preenchê-los, fazer as suas anotações para que você não perca nada, para que a gente, compreendendo tudo isso, consiga compreender melhor a importância da graça de Deus na nossa vida. E a primeira coisa é que a ação da graça, ela dissolve a falsa religiosidade e dá um propósito de vida. A ação da graça, ela dissolve a falsa religiosidade e nos dá um propósito de vida. A graça de Deus é aquela que faz com que homens que outrora viviam um estilo de vida completamente avesso ao Evangelho, agora comecem a viver numa nova perspectiva. A graça de Deus é aquela que faz com que as pessoas que antigamente viviam apenas para si e para satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências, para satisfazer apenas a própria alma, para satisfazer o próprio ventre, olhando somente para si. A graça é aquela que faz com que as pessoas que enxergavam apenas a si mesmo como centro de todas as coisas, agora comecem a enxergar a realidade de que Cristo é o centro de todas as coisas e começam a viver numa nova perspectiva, e essa perspectiva é a glória de Deus. A graça de Deus transforma o nosso olhar. E a gente começa a compreender que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Eu iria falar a última bolacha do pacote, mas vem tudo quebrado, né? Geralmente.
Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Nós não somos o centro de todas as coisas. A graça de Deus ajuda a gente a enxergar isso. Mas quando a gente enxerga isso, todas as coisas mudam. E olha nesse texto como todas as coisas mudam. A gente tem aqui quem? A gente tem aqui Paulo escrevendo a carta. E quem era Paulo sem a graça de Deus? Paulo era líder de uma seita entre os judeus chamada a seita dos fariseus. Era a mais radical de todas as seitas do judaísmo. Existiam ali, naquela época, a seita dos saduceus, a seita dos zelotes, a seita dos essênios e a seita dos fariseus. A dos fariseus era a mais radical. Para você entender como ela era radical, você lê o Evangelho, os Evangelhos, e você vai ver ali quase todo dia Jesus tendo embate com aqueles homens. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, a respeito de si mesmo. Ele está contando ali na carta de Filipenses a respeito da trajetória dele. E ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quem era Paulo sem a graça de Deus? Paulo era aquele que achava que se ele prendesse e consentisse na morte dos cristãos, ele estava agradando a Deus. E ele até mesmo diz que fez isso muito tempo por ignorância. Paulo sem a graça de Deus, quem é? Paulo não passa de um líder religioso. Paulo que estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de um dos maiores rabinos da história do judaísmo, o rabino Hilel. E Paulo se orgulhava disso. E quando mataram o diácono Estevão a pedradas, Paulo estava ali consentindo na sua morte, e na perspectiva dele, ele estava fazendo um favor a Deus. Mas quando no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Salvador Jesus Cristo, ele percebeu que todas essas coisas eram completamente pequenas diante daquele que é soberano sobre todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é a gente sem a graça de Deus? Paulo cita mais um cara aqui. Ele cita Lucas. E quem era Lucas? Lucas era médico de profissão. E engraçado que às vezes a gente olha para um negócio desse aqui, para um texto desse, e a gente cria a perspectiva de que para a gente viver uma vida na presença de Deus, que para nós nos tornarmos homens e mulheres de Deus, nós precisamos fazer coisas inimagináveis e mirabolantes. Sabe aquela pessoa assim, tipo o apóstolo Paulo? Que curava, que pregava, que multidões convertiu, que plantava igreja para todo lado. A gente olha e fala assim: esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Mas quem era Lucas? Lucas era um homem da vida. Lucas era um cara que vivia a vida como uma pessoa comum. Era um médico de profissão. E o que Lucas resolve fazer? Lucas resolve escrever um relato de tudo aquilo que Jesus fez, para ensinar um irmão chamado Teófilo a viver a vida com Deus. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 3 do seu evangelho. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo,
A gente olha para a Bíblia e vê o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, recebendo a visão do Apocalipse, aquela coisa transcendental, um anjo falando com João, e a gente fala assim, João era um homem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa esplendorosa, João tendo aquela visão toda. E como é que Lucas está vivendo uma vida debaixo da graça e para a glória de Deus? Lucas sai dessa rotina de todo dia para escrever um relato ordenado do Evangelho, e Lucas não recebe visão de anjo nenhum. O Lucas sai, bate na porta da casa de um irmão que era crente e fala assim, onde é que mora o apóstolo Pedro aí? Ah, Pedro mora descendo aqui para baixo. Descer para cima não dá, né? Coisa de paranaense isso aí, né? Descendo para baixo. Descendo ali, você vai encontrar Pedro. Ele bate na porta de Pedro e fala, Pedro, eu queria que você me contasse detalhadamente como é que foi toda essa vida com Jesus. E ele escreve o Evangelho de Lucas para os gregos crerem em Cristo. Ele escreve depois lá na frente Atos dos Apóstolos. E nós temos esses relatos bíblicos maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, hoje aqui disponíveis para que a gente possa ver, aprender e viver essa palavra, para a gente poder viver uma vida debaixo da graça de Deus. E Lucas nunca fez nada de extraordinário e de transcendental. Lucas decidiu fazer aquilo que ele podia para a glória de Deus. Isso é a graça de Deus que faz. Isso é a graça de Deus que faz. Quando a graça de Deus entra na nossa vida, a gente começa a perceber que a gente não é cristão e eu tenho a minha profissão. Eu sou cristão e faço isso. Eu sou cristão e faço isso. Não, a gente começa a perceber que todas as coisas estão linkadas e tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou pode ser feito e usado para a glória do nome do meu Deus. Lucas entendeu essa perspectiva, porque a graça faz isso. A graça transforma as pessoas e olha, tem mais um nome aí de um camarada, que é o Onésimo. E quem que era o Onésimo? Aí outro nome lindo da Bíblia, o escravo inútil. O escravo inútil. E o Onésimo é mencionado numa carta do apóstolo Paulo para um irmão da igreja de Colossos. O Filemão era um dos líderes da igreja. E o Onésimo é aquele que foi alcançado pela graça de Deus, daquele jeito que a mãe e a avó da gente falava, né? Se você não vem pelo amor, uma hora você vai vir pela dor. E o que o Onésimo fez? O Onésimo era escravo de Filemão. E o Onésimo deu um prejuízo para o Filemão e fugiu de lá, de Colossos, sumiu. Mas existem aquelas Jesuscidência, porque não é uma coincidência, é uma Jesuscidência. E o Onésimo foi parar na prisão. E eu pergunto a você, que cela o Onésimo caiu? Na cela do apóstolo Paulo. E agora, irmão, o Onésimo está preso. Não tem como sair e tem que ficar escutando aquele velho pregar dia e noite. Vai para onde? E Paulo prega o Evangelho. E o Onésimo rende a sua vida a Cristo. E Paulo então escreve uma carta para o seu conhecido Filemão. E fala assim, Onésimo, vai com essa carta lá. A única garantia que o Onésimo tinha de ser recebido era a carta que ele tinha na mão. Porque Paulo está dizendo assim, se ele te deu algum prejuízo, coloca na minha conta. Essa é a nossa vida diante de Deus. É Cristo trazendo a gente para a presença de Deus com o Evangelho na mão, dizendo assim, se ele te deu prejuízo em alguma coisa, coloque na minha conta. E o Onésimo agora, Paulo diz assim, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil. Por quê? Porque o nome de Onésimo significa aquele que é útil. E você achou que era só um nome feio, né? Aquele que é útil. E Paulo diz, ele era inútil, faz um trocadilho com o nome do rapaz ainda. Tinha senso de humor. Mas agora ele é útil. E o que Paulo diz? De alguém que é transformado pela graça, tanto para você quanto para mim. Filemão,
sei o que Onésimo fez. Mas a graça de Deus invadiu o coração desse rapaz. E ele, de escravo, fujão, de alguém que traz prejuízo, de picareta, agora ele é alguém transformado. E ele é útil para você e para mim. Eu pergunto para você uma coisa muito simples. Onde é que você imagina que vai chegar com o estilo de vida que você tem levado? Qual a sua perspectiva? Onde é que você imagina estar lá na frente com o estilo de vida que você tem levado? Eu não sei qual é o seu estilo de vida, mas você sabe. Você conhece. E a palavra de Deus, ela vem para fazer a gente pensar. Como o apóstolo Paulo um dia foi alcançado pela graça e foi transformado. Como o Onésimo naquela prisão foi transformado. Como Lucas, que vinha vivendo pela vida, normalmente, e foi alcançado pela graça e todas as coisas mudaram. Eu pergunto a você, qual o sentido de tudo que você tem vivido? Qual o propósito de vida que está ardendo no seu coração? Eu pergunto a você, quando é que você vai deixar de ser um frequentador das celebrações para ser um participante das celebrações? Quando é que você vai deixar de desfrutar das músicas, da adoração, para ser alguém que rende o seu coração diante de Cristo e o adora de verdade? Quando é que você vai colocar uma posição no seu coração e falar, a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus? Sabe por quê, meus irmãos? O que eu quero dizer para você, de uma maneira bem simples, é que Deus não está interessado em derramar da graça dele sobre a sua vida, para que você se torne só mais um participante de uma religião. E às vezes, isso já aconteceu com a gente 10, 20 anos lá atrás. Nós só mudamos de endereço religioso. Nós só mudamos de instituição. E Deus não está interessado em derramar da graça dele para que você seja só mais um incluso na religião. Não. Deus está interessado em derramar da graça dele para que você tenha sentido, para que você tenha propósito e para que você encontre nele tudo o que você precisa, para que você entenda de uma vez por todas que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É para isso que a graça de Deus vem. Segunda coisa, quero que você anote, é que além da ação da graça, a presença da graça derruba as barreiras e nos mostra o caminho do amor. A presença da graça derruba barreiras e nos mostra o caminho do amor. E as barreiras, gente, as barreiras existem. Nós todos temos as nossas peculiaridades e diferenças. Você tem o seu time de preferência. Tem uns que dá dó, né? Você tem as suas particularidades, você tem os seus gostos. Eu vou casar daqui uns dias, eu estou aproveitando usar camisa floral todo dia. Estou até quase dormindo de camisa floral. Tem uma ou outra que passa, né? É tenso, irmão. Ora por mim. Nós temos as nossas diferenças. É ou não é? A sua família, irmã, você veio de uma cultura que às vezes é completamente diferente da cultura do seu esposo. E aí dá o choque, você fala assim, Deus meu. E às vezes o irmão fala também, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nós temos as nossas peculiaridades. Eu estava contando de manhã que a minha família, ela tem umas peculiaridades assim, que quem olha de fora fala, esse povo é tudo louco.
Um tio meu morreu tem pouco tempo. E é até engraçado, né? A gente fala assim com uma naturalidade danada. O tio morreu tem pouco tempo. O velório dele começou com um culto fúnebre. Pastor Sagres, Crepaldi. No meio teve uma missa e no final, antes de enterrar o defunto, cantaram samba. Começaram com segura na mão de Deus e vai, e terminaram com naquela mesa. As peculiaridades, né? Quem olha de fora e fala assim, esse povo aí tá doido. Mas o que a graça de Deus faz? A graça de Deus, ela se manifesta de um jeito tão maravilhoso que a gente consegue olhar uns para os outros aqui e nos chamarmos como de irmãos. Por quê? Porque nós somos uma família de fé. E é somente a graça de Deus que faz com que a gente se reúna como família, num único propósito. Mas por quê? Porque quando a ação da graça vem, e a graça de Deus é manifesta, a presença da graça de Deus é percebida no nosso meio, nós começamos a enxergar a realidade de que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É infinitamente maior. Aquilo que faz com que a gente se mantenha unidos num único propósito, numa única visão, numa única direção, é infinitamente maior do que as coisas que causam dissensões. E onde é que existe o problema aqui? O problema é que quando a graça de Deus não é percebida, nós levantamos barreiras, nós construímos muros. Nós mesmos causamos as divisões que nós não gostaríamos que existissem. Porque a presença da graça de Deus não é percebida. E Paulo trata disso. E ele relata isso de uma maneira prática. Olha em Colossenses, capítulo 4, versículo 9, o que o apóstolo Paulo diz? Ele menciona um nome aqui que a gente acabou de falar nele. Lembra do escravo fujão, que dava prejuízo para os outros? Que agora a graça de Deus alcançou esse rapaz? O Onésimo. E o Onésimo agora é recebido como irmão amado por Filemão. Ele diz assim, ele irá com Onésimo. E de escravo fujão que dá prejuízo para os outros, como é que ele chama Onésimo? Fiel e amado irmão. Mudou tudo. As barreiras foram derrubadas. Os muros foram derrubados. E Paulo ainda faz questão de escrever um negócio para que os irmãos de Colossos e o Filemão entendam de uma vez por todas que as barreiras não podem ficar em pé quando a graça de Deus é percebida. Ele diz assim, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Que é um de vocês. E Paulo não está dizendo assim, ele é colossense também. Não, Paulo está dizendo, ele faz parte dessa família de fé, porque ele também foi alcançado pela graça de Deus. Ele também foi alcançado pela graça de Deus. Ele também faz parte dessa família de fé. E Paulo está falando isso porque Paulo sabe o que é ser rejeitado. Paulo sabe o que é ter muros construídos ao seu redor. Paulo foi alguém que se converteu e quando ele chegou na igreja de Jerusalém, o povo olhou e podia olhar e falar assim, você viu quem converteu, pastor? O Saulo de Tarso. E todo mundo bater palma e assobiar e falar que maravilha. E não foi isso que aconteceu. Quando Paulo chegou na igreja, o povo falou assim, viu quem daí? Você viu quem veio hoje? Esse Paulo aí, ele está procurando um jeito de matar nós também. Foi isso que o povo falou. Você imagina, você chegar na igreja e o povo olhar um para o outro. Paulo não, esse aí não converteu não.
Mas, gente, eu aceitei Jesus. Não, aceitou nada. Mas, gente, eu entendi que Jesus... Ei, Paulo, você é Miguel. Paulo entendia isso aqui. E por isso Paulo diz, ele é um de vocês. Ele é irmão amado. Ele pode ter feito tudo errado lá atrás, mas a graça alcançou a vida do Onésimo e mudou todas as coisas. Por isso os muros precisam ser derribados. Paulo cita também um rapaz aqui, o Marcos, que foi pivô da briga dele com Barnabé. Por quê? Porque eles estavam saindo em viagens missionárias. E Paulo, ninguém acreditava que Paulo tinha convertido. Um irmão da igreja falou assim, eu vou discipular esse rapaz. Foram os apóstolos? Não. Um irmão da igreja, Barnabé. E Barnabé leva Paulo consigo para as viagens que ele estava fazendo. E eles começam a pregar o evangelho. As igrejas começam a florescer. Uma coisa linda está acontecendo. E tem uma igreja em especial, que é a igreja de Antioquia, que está se expandindo de uma forma maravilhosa. Então eles decidem levar um rapaz chamado Marcos, que era primo de Barnabé. E no meio da viagem, o que o Marcos faz? Vou embora. Isso aqui não é para mim não, você está doido? Esse negócio de ficar viajando, pregando o evangelho, estou fora, estou indo embora agora. E o Marcos vai embora. Assim, de repente. E depois de um tempo, o Barnabé fala assim, Paulo, nós temos que voltar confirmando as igrejas. Vendo como é que estão os irmãos, se o pessoal está bacana, se o pessoal está firme em Cristo, se eles estão fortes mesmo, se está crente, vamos lá, vamos viajar e vamos levar o Marcos. Vamos levar o primo, Paulo. E Paulo falou, o quê? Esse fujão? Que abandonou a gente no meio do caminho? De jeito nenhum. Olha o que diz o texto de Atos 15, 37 e 39. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo. Ô Barnabé, você está ficando doido. Pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E sabe o que aconteceu? Um negócio que não acontece em igreja nenhuma. Só lá. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Paulo e Barnabé. Ah, você vai levar o João Marcos? Ah, bacana. O que abandonou a gente mesmo? Ele que vai? Ele vai ajudar a gente. É, ele. E o Barnabé, gente, discipulador maravilhoso. Ele podia ter feito uma coisa que talvez eu e você faríamos. Ele podia ter olhado nos olhos de Paulo e falar assim, Paulo, você lembra quando ninguém queria você na igreja? Você lembra quando todo mundo falou mal de você? Você lembra quando todo mundo falou que você não era convertido, coisa nenhuma? Agora você está falando isso do menino, né? A gente não agiria assim? E o Barnabé não fez nada disso, ele só olhou para Paulo e falou assim, o Marcos vai. E Paulo olhou para Barnabé e falou, vai para que lado? Para lá? Então nós vamos para cá. E não tem registro bíblico nenhum de que eles viajaram outra vez juntos. Nunca mais. Mas sabe o que a graça de Deus faz? Ela derruba os muros. Porque lá na frente, quando Paulo está escrevendo a carta de Colossenses, que ele está enfrentando a prisão, que ele já passou por muita coisa nessa vida, e ele entende que não vale a pena ficar levantando algumas barreiras, porque elas só atrapalham e não deixam que a gente prospere nos nossos caminhos. Quando Paulo entende isso, ele escreve a carta aos Colossenses com muitas saudações e diz que tem um camarada que está junto com ele e está falando, ô povo, estamos aqui juntos na obra de Deus. Quem é? O Marcos. Ele diz assim, o Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, para ninguém ter dúvida. Que Marcos é esse? É aquele Marcos mesmo. Aquele que nós quebramos o pau lá por causa dele. Esse Marcos, que se tornou um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo. Paulo derruba os muros e Paulo diz ainda mais, se ele for visitá-los, recebam-no.
Eu, que não queria nem levar esse rapaz junto comigo, eu estou pedindo a vocês, recebam Marcos aí. Sabe o que é isso? É derrubar os muros. Porque se a gente não compreende o valor da graça, a gente começa a andar distante de Deus e se perde no meio do caminho. Paulo cita um cara que acontece isso, que é o Demas. Olha no versículo 9 a 10 de 2 Timóteo. Ele tinha citado o Demas no texto. E lá na frente, quando ele já está velho, escrevendo a última carta da vida dele, que é 2 Timóteo, é a última carta da vida de Paulo, ele vai sair dali da prisão para morrer, decapitado pelo Império Romano. Quando ele está velhinho, chegou o fim da sua carreira, ele escreve: procura vir ao meu encontro, Timóteo, porque o Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Foi alguém que não compreendeu a presença da graça de Deus e de tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Quando a gente não percebe a graça de Deus, a gente anda perdido e sem direção. A gente troca a presença de Deus por qualquer coisa desse mundo. A gente troca a presença de Deus por qualquer coisa finita dessa vida. Ele cita mais um camarada aqui, o Epáfras, outro nome bonitão, que era o grego que orava como quem ama. Sabe por que ele cita o Epáfras? Porque ele tinha muitos ajudantes que tinham vindo do judaísmo, e na igreja tinha muitos gregos, mas também tinha uns irmãos que eram judaizantes, que ficavam falando para os irmãos que eram de origem grega assim: vocês têm que guardar a lei de Moisés, se vocês não guardar a lei, está tudo errado. Mas como? Tem que fazer isso sim. E Paulo vai derrubando essas barreiras da religião e cita que não é um judeu, mas um grego, muitas vezes desprezado pelos cristãos judaizantes, um grego que orava mais do que ninguém naquele lugar. E ele diz: o Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Sabe o que o Epáfras faz, gente? Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E a pergunta que fica é: e nós? Esse povo aqui entendeu que em Cristo não tinha judeu, não tinha grego, não tinha servo, não tinha patrão, não tinha escravo, não tinha livre, não tinha nada disso. Porque Cristo é tudo em todos. E nós? Eu pergunto a você nessa noite: quais as barreiras precisam ser derrubadas hoje? Quais as barreiras precisam ser derrubadas hoje? Para qual pessoa você precisa ligar hoje e pedir perdão? Não é amanhã, não. É hoje. E talvez você olhe para mim como quem assim é: eu preciso, mas não vou fazer não. Porque eu sei que eu tenho razão no assunto. Será que você não precisa também vencer a barreira do orgulho, da altivez, da soberba? Será que muitas das provas que nós passamos no dia a dia não é Deus tentando ajudar a gente a derrubar alguns muros que nós mesmos construímos? E a gente não adianta querer ficar jogando a responsabilidade nas mãos de Deus, quando somos nós que temos que derrubá-los. Esse povo aqui enfrentava a barreira da religião. Esse povo aqui enfrentava a barreira da origem racial. Esse povo aqui enfrentava um punhado de barreira dentro da própria igreja. E eu pergunto: e nós? Se nós formos 100% honestos com nós mesmos, nessa noite, nós vamos descobrir que nós construímos alguns muros. Pode estar bem alto, pode estar pelo meio, pode estar só
no começo, mas nós levantamos alguns muros, nós levantamos algumas barreiras, e a presença da graça de Deus, ela nos ajuda a derrubar essas barreiras, porque essas barreiras limitam o fluir da graça e do amor de Deus no nosso meio. E nós não podemos limitar o agir da graça e do amor de Deus no nosso meio. Terceira coisa, eu quero que você entenda, anote, é que o apoio da graça nos ajuda a perseverar até o fim. É o apoio da graça que te ajuda a perseverar. Nós não fomos chamados para retroceder na nossa vida com Deus. A carta aos Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Você não foi chamado para voltar atrás na sua vida com Deus. Foi chamado para ir até o fim. Eu pergunto a você, por que é que muitas pessoas param? Por que é que muitas pessoas desistem no meio da caminhada? Gente, nós desistimos muito fácil das coisas. Nós estamos vivendo uma geração que entendeu de uma maneira errada que é muito mais fácil tacar fora do que tentar consertar. Troca, substitui, taca fora. Nós desistimos muito fácil das coisas. E as circunstâncias da realidade da vida estão aí. Pastor Jeremias Pereira é quem diz: a vida é ao vivo. Tem botão de pause. Estou tendo muita dificuldade no trabalho, vou pausar isso agora. Só quero alegria. Tem. A vida é ao vivo, a vida vai acontecendo todos os dias. Mas nós estamos desistindo muito fácil das coisas. Se você tiver coragem, só se você tiver coragem, levanta a mão comigo quem em dezembrão, finalzinho da segunda quinzena, dezembrão falou assim: 2024 eu vou fazer um regime. Eu tô com a mão erguida aqui, viu, gente? Fica tranquilo. Eu também falei. Quem lá para fevereiro já desistiu do regime que estava fazendo? Rapaz, você acha que durou tudo isso? Continuo com a mão erguida. E na verdade, eu acho que quando eu fiz regime, eu engordei. Que bênção, né? Deus prospera a gente até no meio da luta. Eu tinha um amigo, tem, Lucas, Mato Grosso, pastor no Mato Grosso. Ele sempre foi fortinho assim, na época de seminário, e ele falava pra gente: isso aqui é para queimar na época da tribulação. É uma boa perspectiva. Mas a gente desiste muito fácil das coisas. E você percebe que as circunstâncias de Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Colossenses, falando para o povo: fica firme, gente, desiste não, volta atrás não. As circunstâncias não eram as mais favoráveis. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Paulo não tinha matado ninguém não, cometido delito nenhum. É porque ele tinha pregado o evangelho, falado de Cristo. Está preso. E ele escreve essas cartas. E o que Paulo faz preso? Ele pede oração para os irmãos, para que os irmãos orem para ele poder pregar ainda mais. Paulo não pede para ser libertado da prisão. Isso aí é circunstância. Eu quero pregar o evangelho. Não fui chamado para recuar. Ele diz: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso.
eu fui chamado para isso. E não interessa onde eu estou, eu vou fazer o que Cristo me chamou para fazer. Paulo menciona outro irmão, Aristarco, que foi muitas vezes preso juntamente com o apóstolo Paulo. Ele cita desse jeito: o Aristarco, o meu companheiro de prisão. A gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Sabe, aquele cara que não vai falar nada, mas ele está ali. Aquele cara que não tem nem os melhores conselhos. Ele vai dar conselho se embanando inteiro. Mas ele está ali. Se tiver que chorar junto, nós vamos chorar junto. Se tiver que comer picanha junto, nós vamos, com certeza. Mas nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Aristarco. E a gente precisa aprender a ser um Aristarco na vida de alguém. Nós vamos estar lá. Ele menciona mais uma vez o Lucas. E esse jeito que ele menciona Lucas aqui, eu acho muito bonito. Porque dali um tempo, depois de mencionar Lucas nesse texto aqui de Colossenses, depois de um tempo, o apóstolo Paulo vai ser preso novamente. Que é quando ele escreve a carta que eu disse, 2 Timóteo. Que ele vai sair daquela prisão para morrer. E ele cita Lucas, e ele cita Demas. E em 2 Timóteo ele cita Lucas, e ele cita Demas. No meio da caminhada e no final da caminhada. E ele diz assim, Colossenses 4,14: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Não sei se Paulo já tinha percebido quem era o Demas, porque Lucas ele chama de médico amado e Demas é o Demas. Está aí, mas estava. Lucas estava com Paulo. Lucas era companheiro de Paulo. Lucas caminhava com Paulo. Quando você lê Atos, o final de Atos, você percebe a troca na narrativa. Porque Lucas não narra mais as coisas na terceira pessoa, mas na primeira pessoa. De uma altura para frente de Atos, ele começa a dizer: e nós fizemos, e nós estávamos. Inclusive no naufrágio que Paulo enfrentou no final do livro de Atos. Ele diz: nós estávamos. Lucas estava lá. Mas lá no final de tudo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 a 11, ele cita: Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O Crescente foi para Galácia, o Tito foi para Dalmácia. E quem estava com ele? Lucas. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. A gente não precisa viver na graça de Deus. A gente não precisa viver a filosofia do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Preciso disso. A gente precisa de um Lucas ao nosso lado. A gente precisa de alguém que vá com a gente até o fim. E a gente precisa ser alguém na vida das pessoas que vai até o fim. E no final de tudo ele cita mais um irmão, o Arquipo. E sabe o que é interessante? Porque naquela época, quando eram escritas as cartas, não tinha assim, gente, igual você recebeu um esboço para cada um e cada um lê a sua. Era uma carta, escrita geralmente em papiro. E como a igreja do primeiro século era muito pobre, geralmente eles compravam um papiro usado, raspavam para poder escrever as suas cartas. Então só tinha aquele, não tinha jeito. E ele termina dizendo: leiam a carta lá na igreja. Então o cara que era responsável pela carta, ele chegava, abria aquele rolo de papiro na frente da igreja toda e lia. E o
povo está ali prestando atenção na leitura da carta, e o Paulo vai falando com o povo através da carta, vai falando. O irmão fulano te envia uma saudação, o ciclano, o beltrano, e aí ele cita um cara diretamente, o Arquipo. Ele diz assim: digam a Arquipo. Sabe, era como se todos nós estivéssemos aqui ouvindo hoje. E aí ele fala assim, fala pro Iuso. Você imagina, né? Todo mundo também presta atenção, claro. Fala pro Arquipo. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Perseverança. Eu pergunto a você, você tem desistido? Tem pensado em desistir? Tem pensado em chutar o balde? Tem pensado em voltar atrás? Ah, Paulo, mas as lutas são muito grandes. São sim, serão sempre. Tenha consciência disso, porque o nosso Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus nunca deixou nenhum dos seus discípulos enganado, mas ele disse também: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que quer dizer isso? O mundo que tenta nos destruir já foi vencido por Cristo naquela cruz. A vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores, porque a graça de Deus está presente. Eu quero pedir que você fique de pé, por gentileza. Já é um dia para a gente compreender as realidades da vida. A gente cansa, a gente chora, a gente adoece, a gente desanima mesmo. Isso acontece. A gente decide desistir, fala: chega. Uma vez eu estou falando a pessoas que entraram aqui nessa noite falando: é a última vez que eu vou nessa igreja. Essa palavra é para você. Jesus não te chamou para voltar atrás. Uma porção de coisas difíceis acontecem todos os dias, mas hoje é um dia que o Espírito Santo de Deus preparou para que você estivesse aqui ouvindo essa palavra. Essa palavra é para você. Você não foi chamado para desistir e voltar atrás. Deus tem coisas grandes para fazer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. O que você precisa? Você precisa crer. Ele não te chamou para caminhar sozinho. Ele não te chamou para viver sozinho. Hoje é um dia que o Espírito de Deus deseja encher a sua alma da graça dele, para que você compreenda que ela foi derramada sobre você, e que você não foi chamado para viver uma vida longe de Deus. O Paulo termina a carta dele com uma expressão muito bacana, eu acho muito legal. Eu fiquei lendo esse texto e falei: por que ele fala isso no final da carta? O que esse homem tinha na cabeça? Ele fala tudo aquilo, todo aquele bojo teológico, todas aquelas elucubrações teológicas maravilhosas, todas as lições práticas da vida da igreja, aquele negócio assim esplendoroso. Aí ele vem, o fulano te saúda, o beltrano te saúda, ele vem e explana sobre a graça de Deus, e ele termina dizendo assim: lembrem-se das minhas algemas. Lembrem-se das minhas algemas. E o que é isso? Paulo está dizendo essa expressão como quem diz assim: ô gente, esquece de mim não, viu? Lembre-se das minhas algemas. Ele está dizendo como quem diz assim: quando você quiser desistir, lembre-se das minhas algemas. Eu estou preso por causa do Evangelho, mas eu não vou desistir. Quando você estiver desanimado, olhar para sua família e disser: chega! Lembre-se das minhas algemas. Lembre-se de alguém que não voltou atrás.
A graça não é um negócio para a gente viver na teoria. A graça é um negócio para a gente viver de forma prática. E quando a gente vive a graça de Deus de forma prática, aí sim a gente pode dizer: a graça de Deus para mim é tudo. Quando a gente vive a graça de Deus na forma prática, não é que é simples, mas é porque a gente de uma vez por todas entende que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Ele está nesse lugar. Ele quer ouvir a sua voz, a sua oração. Coloque sua vida diante do Eterno. Todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, Ele está nesse lugar para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para voltar atrás. A graça de Deus está presente e sendo derramada sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Canta teu essa canção, Senhor. Faça dessa canção a sua oração a Deus agora nesse momento. Minha alma esperou. Para que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida. Oh, Deus maravilhoso. És o dom de Deus, o Messias. Tu és tudo que nós precisamos, Deus. Derrama da tua graça sobre nós, ó Deus. Venha, Deus, invade nosso coração com a tua graça, Deus. Que a tua graça nos coloque de pé todos os dias. Firme os nossos passos, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Pedimos, ó Deus, que a tua graça continuamente seja derramada sobre os nossos corações. Nós somos completamente dependentes do Senhor, carentes da tua graça e da tua glória. E pedimos, ó Deus, que o Senhor segure nas nossas mãos e que dia após dia a gente possa perceber a presença, o agir da sua graça, Deus, sobre as nossas vidas. Restaura o coração daquele que está cansado, desanimado, daquele que tem tensionado desistir, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, segure nas mãos dessa tua filha, que o Senhor segure nas mãos do teu filho, ó Pai, que ele possa compreender, ó Pai, o quanto ele é amado pelo Senhor. E como a tua graça muda as perspectivas da nossa vida, como a tua graça dá um sentido novo para a nossa existência. Como, Deus, todas as coisas são transformadas, ó Pai. Como a nossa visão e a nossa mente é aberta para perceber o teu amor e tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós estejamos aqui, ó Deus, dispostos a viver em novidade de vida diante do Senhor, debaixo da graça do Senhor, ó Deus, que transforma todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Você pode aplaudir a Jesus, amém? E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, digam amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana a todos.